Pá, desculpa eu retomar o tema, eu acho interessante porque eu acho que essa heresia ela termina tendo uma correlação com o que vive no mundo de hoje, a questão do gnosticismo. Ah, sim. O senhor pode falar um pouquinho pra gente sobre... Posso, inclusive citando Santo Agostinho, né? Porque então o senhor tá em casa, né? Santo Pode Agostinho ficar à foi vontade. agnóstico, né? O gnosticismo, que nós chamamos... Porque eu acho assim a ideia super criativa na época, o lance lá do demiurgo, de tudo aquilo mais. É porque isso vem da filosofia grega, né? Uhum. O demiurgo é uma criação aristotélica, inclusive. Quando nós falamos de gnosticismo, nós estamos falando daquele que é o grande Deus que move todas as coisas, né? Esse demiurgo, que Aristóteles vai chamar do motor imóvel. É aquele motor que movimenta tudo, mas ele é estático. E a partir daí você vê que tudo que existe é fruto e obra do homem capacitado pelo demiurgo. Então vai ser uma ligação muito íntima, sobretudo no século III e IV. Se me permitem, eu quero ler a respeito de Agostinho, né? Fica à vontade, padre. fica à vontade. Essa seita agnóstica, que dentre elas tinha uma seita, talvez, não sei se eu posso chamar de seita, mas a relação de Santo Agostinho com os maniqueus. O maniqueísmo era um movimento, uma religião sincrética que misturava esses significados do gnosticismo, e Santo Agostinho fez parte dessa, digamos, seita. E eu quero ler para vocês o que foi o maniqueísmo para inserir Santo Agostinho nesse contexto, né? Entre os seus 19 e 28 anos de idade, Santo Agostinho fez parte da seita maniqueísta. Uma religião sincrética com elementos do cristianismo, zoroastrismo e gnosticismo. Então, vamos detalhar. O que era o maniqueísmo? Que foi fundado por Mani, entre os anos de 216 e 274 depois de Cristo. Então, muito anterior a Santo Agostinho. O maniqueísmo era uma religião dualista, que dividia o universo entre duas forças opostas. O bem, representado pela luz, e o espírito. E aqui nós vamos desenhar um círculo na nossa mente e fazer ali aquele desenho em forma de vírgula, branco de um lado e preto do outro. Então, de um lado você tem a força do bem representada pela luz e o espírito, essa vírgula branca Seria dentro do chamado ponto. yin yang, Isso. assim. E o lado mal, que é o lado pintado de preto, representando a matéria e as trevas. E essa crença tinha uma visão pessimista da matéria, que era vista como inerentemente, ou seja, a matéria foi criada má. Assim como no gnosticismo, o maniqueísmo defendia que apenas uma elite iluminada poderia alcançar a verdade. Só os iluminados que conseguiriam alcançar a verdade absoluta por meio de um conhecimento especial. Conhecimento do grego gnose, daí o gnosticismo, que defende que apenas os escolhidos podem ter acesso à verdade. Santo Agostinho foi atraído pelo maniqueísmo porque ele buscava respostas racionais e filosóficas para os seus problemas espirituais, especialmente a questão do mal. No entanto, com o tempo, ele foi ficando decepcionado com a falta de coerência filosófica dos maniqueus e com o comportamento moral dos líderes do maniqueísmo. Então, Santo Agostinho não tinha muita paciência para gente ignorante. A sua desilusão culminou quando conheceu o bispo maniqueu, ele era um bispo da igreja, que seguia a ideia maniqueísta, chamado de Fausto, cuja argumentação Santo Agostinho considerou superficial. E Santo Agostinho vai debater com Fausto. Agostinho ainda não era um presbítero, tá? Ele ainda não era nem batizado quando isso acontece. Por que existe a confusão com o agnosticismo? Porque o agnosticismo, como ele é compreendido nos dias de hoje, é a postura de quem não se pode conhecer ou afirmar a existência de Deus ou de verdades absolutas.
Embora Santo Agostinho tenha tido momentos de dúvida e incerteza durante a sua busca espiritual pela verdade, ele nunca foi propriamente agnóstico, no sentido moderno da palavra. E essa confusão pode surgir por alguns motivos, e aqui eu explico o porquê da heresia. A influência dos maniqueus. Todo mundo consegue visualizar aquela bolinha com a vírgula branca e a vírgula preta. Aí dentro do preto você tem um pontinho branco, dentro do branco você tem um pontinho preto. Então o mal está no bem e o bem está no mal. O maniqueísmo compartilhava características com o gnosticismo, como esse dualismo e a crença num conhecimento esotérico. Porém, Santo Agostinho rejeitou essas ideias antes da sua conversão ao cristianismo. Segundo lugar, existia a fase cética, porque após abandonar o maniqueísmo, Santo Agostinho passou por um breve período de ceticismo acadêmico. Ele era um professor da cátedra de filosofia em Milão. E ali ele começa a duvidar das possibilidades. Tudo que não tinha uma explicação filosófica para Agostinho nesse período tornou-se uma verdade ou uma questão, algo a ser questionado. E sobre a influência do platonismo, né, regado pelo pensamento platônico, ele vai então adubar esse ceticismo nesse período. Mas logo ele supera essa fase porque ele começa a estudar as obras de outros filósofos como Plotino e logo ele se converte ao cristianismo por meio das pregações de Santo Ambrósio, que era bispo de Milão e que é também um filósofo e doutor. E ele começa a ouvir a pregação e enxergar uma filosofia coerente. Inclusive tem esse trecho da conversa de Santo Ambrósio e Santo Agostinho no filme de Santo Agostinho. Sensacional o episódio. Que Ambrósio era um grande filósofo, né? E era o bispo de Milão, num período em que os bispos ocupavam o lugar das autoridades dentro do império. Então, o bispo era um catedrático, daí a ideia de que a cátedra é o lugar por excelência do bispo, por isso a igreja do bispo é a catedral. É um período que vem já do século IV. E a conversão de Santo Agostinho ao cristianismo marca o rompimento definitivo com qualquer influência maniqueísta ou cética. Após a sua conversão, no ano de 386, ele se torna um dos maiores defensores da fé cristã e um ferrenho crítico do maniqueísmo, que ele passou a ver como uma heresia. Então veja, a gnose significa conhecimento. O agnosticismo é a seita que diz que somente os escolhidos podem alcançar a verdade absoluta. Então, a iluminação de todas as coisas é a ideia de que somente escolhidos têm acesso a isso. Seria um pouco que os testemunhos de Jeová acreditam hoje? Dos escolhidos, apesar de que eles se baseiam nas escrituras, né? Na interpretação errada dos números. A gente fala sobre isso no curso da decodificação do Apocalipse, né? O que são esses números que algumas seitas ditas evangélicas ou protestantes acreditam, né? Leem ao pé da letra, enfim. E Santo Agostinho, na sua obra Contra os Maniqueus, ele vai criticar esse dualismo e essa visão maniqueísta do mal. Então, para Agostinho, o mal não é uma força autônoma. Eu costumo sempre dizer, né? O mal não é um ente. Ele não pode existir enquanto criação. Então, para Agostinho, diferentemente do que os maniqueus acreditavam, o mal ele existe quando há a ausência do bem. Então, o mal ele não pode ser um ente porque ele não foi criado. Ele é a ausência do bem. O bem foi criado e Deus viu que tudo era bom. Então, o bem é a criação. Quando eu deixo de praticar o bem, o resultado dessa não prática é chamado de mal. Então, o mal em si não é um ente, não pode ser um ente. Que é algo pregado, inclusive, pelos maniqueus, que o mal é uma essência, é uma criação, é um ente, e que os agnósticos também acreditam. Por isso é uma seita herética. É uma heresia pregar isso, porque atribui, inclusive, à criação a ideia do mal. Como se Deus pudesse ter criado o mal junto com o bem. Nessa dualidade ou dualismo que o maniqueísmo vai pregar. E a questão do gnosticismo chegou a ser julgada também em um dos concílios da igreja. Sim, é julgado no concílio e é
justamente reprovada. Agora é importante frisar isso. Quando um pensamento, ele é só um pensamento, ele não pode ser chamado de heresia. Ele vai ser heresia a partir do momento que a igreja diz que esse pensamento está errado e você continua pregando este pensamento. Aí ele passa a ser uma heresia, ele tem que ser combatido. Então, aqueles que defendem essas ideias que já foram combatidas, que já foram explicadas pela igreja que estão erradas, mas continuam defendendo essa ideia, eles estão caindo em heresia. Por isso recebem a excommunio, fora da comunhão da igreja, porque não estão em comunhão com a verdade da igreja, com aquilo que ensina a doutrina da igreja.